Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar aqui nas ideias bem fascinantes do Wilfred Bion sobre as transformações. Isso aí. Vamos usar o livro Reading Beyond como nosso guia, né? O foco é entender como ele foi do conceito de transformações ligadas ao conhecimento, o K, para algo assim bem mais profundo, que é o O. Exatamente. É uma trajetória bem interessante. Começa com aquela necessidade de ter tipo um aparelho para pensar os pensamentos, né? Uhum, E vai até essa ideia de uma realidade última, ó, que não dá para conhecer só para se tornar, para experienciar. legal. Então, vamos começar pelo K, pelo conhecimento. Bion, ele veio de Freud, claro, que associava o pensar com a capacidade de tolerar a falta, a frustração, né? Sim, mas o Bion deu uma virada nisso, né? Uma virada bem original. Como assim? Ele inverteu a lógica. Para ele, os pensamentos, de certa forma, eles já existem antes da gente ter a capacidade de pensar eles. Peraí, como é isso? Pensamentos antes do pensar? É, parece estranho, né? Mas ele propôs a função alfa. Seria uma capacidade mental que pega as nossas impressões mais brutas, sabe? Sensoriais, emocionais. Ah, os tais elementos beta. Isso, os beta, que ainda não são nem psíquicos direito, são tipo dados crus. E essa função alfa transforma eles em elementos alfa. E os alfas são o que, então? São a matéria-prima, os tijolos dos nossos pensamentos conscientes, dos sonhos, dos mitos, até daquela barreira entre o consciente e o inconsciente. Ah, tá clareando. Então as transformações em K são esse processo todo. Pegar a experiência bruta, digerir, dar nome, símbolo. Representar mentalmente. Exatamente. É o processo de conhecer o mundo e a si mesmo, né? Através da simbolização. A famosa grid dele era uma ferramenta para tentar mapear esses jeitos diferentes de pensar, de usar o K. Certo, a grid. E dentro desse domínio K, o crescimento não é uma linha reta, né? Você falou daquela oscilação. E isso fundamental. A oscilação PS.D, que é o símbolo para a dinâmica entre um estado mental mais fragmentado, caótico, que é a posição esquizoparanoide, Uhum. e um estado mais integrado que consegue lidar melhor com a perda, com a ambivalência, que é a posição depressiva. Esse movimento de ir e vir é que permite o crescimento psíquico. E isso tem a ver com um continente contido? Aquela ideia da mãe que contém a angústia do bebê? Exatamente, essa capacidade de uma mente ou uma pessoa acolher e processar as experiências difíceis da outra é essencial para essa oscilação PS.D acontecer de forma saudável, digamos assim. Faz todo sentido. Mas parece que Bion chegou num ponto em que sentiu que isso não era tudo. Que o K, o conhecimento mesmo mais sofisticado, tinha um limite. Precisamente, ele mesmo percebeu os limites de K. Aí ele introduz a ideia de cesura. Cesura, o que é isso? É como se fosse uma quebra, uma mudança de nível, sabe? Qualitativa. Ele se dá conta que o conhecimento K lida com representações, com o que a gente pensa sobre a realidade, com aparências. Tá, e a realidade mesma? Aquilo que está por trás da representação. Exato. Essa pergunta levou ele para além de K. E é aí que a coisa fica, bom, bem radical, né? Entra o tal do O. O que raios é O? Olha, o é a tentativa dele de apontar pro inominável, a realidade última, a coisa em si, o infinito, aquilo que está para lá da nossa capacidade de conhecer pelos sentidos, pela razão comum. É a fonte de tudo, mas que a gente não consegue pegar com conceito nenhum. Uau! Pesado. E as transformações em O? Como elas funcionam se não é para conhecer? Aí é que está a grande diferença. Não são transformações sobre O, no sentido de criar uma ideia ou símbolo. São transformações que acontecem num nível ontológico, do ser mesmo. Do ser. É um tornar-se ó, uma experiência direta, viva, sabe? Um contato com essa dimensão antes de qualquer pensamento sobre ela. É algo que te transforma na raiz. Isso soa quase místico. Ele falava em operar sem memória, sem desejo, sem compreensão. Como é que se faz isso na prática, no dia a dia ou na clínica? É um ideal, né?
um desafio enorme. Lembra muito a capacidade negativa do poeta Keats, que o Bion citava. Aquela capacidade de ficar no mistério, na incerteza, sem a busca irritável por fatos e razão. Entendi. Uma abertura total para o desconhecido. Isso. Para o analista, significaria suspender as teorias, as expectativas, para deixar emergir algo realmente novo na sessão. A dinâmica até se inverte, veja bem. Como assim inverte? Não é mais o K, o conhecimento, tentando desesperadamente agarrar e entender O. É mais o O evoluindo, O se movendo em direção a cá, O vai para cá, até um ponto em que talvez possa encontrar alguma forma, alguma expressão no campo do conhecimento. A ênfase muda. É permitir que o O se revele. Nossa, é uma inversão total de perspectiva mesmo. Mas, apesar dessa virada radical de K para O, ele via alguma continuidade? Alguma coisa que permaneceu? As tais invariantes? Sim, sim. Algumas ideias-chave atravessam tudo. Por exemplo, a noção de que o objeto da psicanálise é, no fundo, assensorial. A gente lida com emoções, fantasias, não com coisas físicas, né? Certo. Encapa quanto para poder suportar o impacto do contato com o incognoscível. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o caminho do Bion nos leva de uma teoria sobre como a gente constrói sentido, como a gente conhece o mundo pela representação que são as transformações em K, para uma exploração muito mais ousada, talvez, do contato direto com a fonte disso tudo, com a realidade que não se deixa conhecer totalmente, as transformações em O. Perfeito. É uma mudança de foco enorme. Da representação para a presença. Do conhecer sobre para o ser transformado pela experiência. Do conhecimento para o devir. Não é? Exato. Do conhecimento para o devir. E fica aqui talvez uma provocação final, né? Para quem nos ouve refletir. E se a gente tentasse, fora da clínica mesmo, aplicar um pouquinho dessa capacidade negativa? Interessante. Suspender um pouco essa nossa ânsia de entender tudo, de rotular, de controlar, e só se abrir um pouco mais para o mistério, para a incerteza do momento. Que será que poderia surgir de novo? Que experiências diferentes a gente poderia ter?